cobrindo uma área de 11 quilômetros quadrados, com um volume de 11 milhões de metros cúbicos, as águas do Rio São Francisco, antes irrequietas e revoltas, e agora aprisionadas entre os imensos paredões de concreto de 4 quilômetros de extensão, são orientadas para as turbinas subterrâneas sob um regime de vazão de 90 metros cúbicos por segundo, por cada um dos 3 postos adutores da primeira etapa. Assim precipitadas, imprimem um movimento de 200 rotações por minuto às turbinas de 83 mil cavalos. Movimento este que é transmitido aos geradores de 60 mil quilowatts por intermédio deste enorme eixo de acoplamento de 25 toneladas. Não seria absurdo chamarmos de eixo do progresso, pois sem ele não teríamos a energia hidráulica transformada em energia elétrica, que após passar pelos transformadores, chaves automáticas e chaves de manobra, corre por sobre as torres ao encontro dos consumidores nordestinos que há tanto a esperavam. Devido ao número crescente destes consumidores e de indústrias que se iniciaram, a demanda tem aumentado de maneira tal que levou os dirigentes da CHESF a darem início à construção da segunda casa de máquinas, que fornecerá em futuro próximo mais 360 mil quilowatts. Numa região de topografia irregular, foi feito um movimento de terra de mais de 76 mil metros cúbicos para se conseguir uma plataforma de cerca de 25 mil metros quadrados, na qual foi logo iniciada a perfuração de 11 poços constantes do projeto, cuja execução ora se inicia. Paralelamente foram montados guindastes e máquinas, construída uma central de ar comprimido com 5 compressores elétricos, que podem fornecer individualmente 16 metros cúbicos de ar por minuto. Uma seção elétrica onde são fabricados os refletores para a iluminação do canteiro, pequenas chaves e onde também são testados pequenos aparelhos. Uma seção de reparos de marteletes que mantém 8 em serviço e 12 de reserva, prontos para qualquer emergência. Uma carpintaria, um depósito de lubrificantes para as máquinas e uma pequena oficina mecânica, além do escritório onde fica a chefia do canteiro. Com o fim de atender às concretagens que no futuro serão feitas, foi iniciada a montagem desta gigantesca central, que fará a mistura do concreto com a pedra britada, proveniente da central de britagem, da qual vemos também em fase inicial de montagem o imenso tubulão com os seus 85 metros enterrados. Na construção da segunda casa de máquinas não há tempo a perder. O consumo vem aumentando dia a dia e os operários, sabedores da tarefa que lhes fora confiada, trabalham. Os carpinteiros fazem formas, outros montam-nas nos locais. Os mecânicos montam máquinas e guindastes. Os ajustadores executam o seu delicado serviço.
Os aguadores aguam o concreto novo para facilitar uma cura perfeita. Os pintores dão um aspecto melhor às peças gastas nos primeiros 7 anos de serviço. E a turma da topografia marca novos pontos, eixos dos postos que serão abertos. É o homem que trabalha, cada um na sua especialidade, todos eles contribuindo para o mesmo fim. Para a absoluta certeza do rendimento das espoletas e com o fim de elaborar um programa de escavação conveniente, o engenheiro Domingos Marchetti, consultor técnico da companhia e especialista em serviços de perfuração de túneis, fez realizar uma experiência com as espoletas elétricas de tempo. Achava-se presente o engenheiro Alves de Souza, presidente da companhia, que não só aí, mas também em todos os demais setores de serviço, faz a sua fiscalização diária quando se encontra em Paulo Afonso. Chamamos a atenção dos espectadores para a sequência de explosão. Nesta segunda experiência que vemos, as espoletas estavam vestidas com meia banana de dinamite. No dia 2 de julho, após a missa celebrada no canteiro pelo capelão de Paulo Afonso, foi iniciada a escavação do primeiro poço. O serviço de escavação é feito manualmente até o descobrimento da rocha, momento em que entram em ação os marteletes. Vejamos agora a sequência completa de todos os serviços necessários para uma detonação, que arranca em média 60 metros cúbicos de material rochoso compacto, o que vale a um avanço aproximado de 2 metros na profundidade do poço. O tempo necessário para uma furação é, em média, 2 horas e meia. São 68 furos de 3 profundidades diferentes, de acordo com o local determinado pelo esquema. Esses furos, todos somados, dão um comprimento total de 140 metros, equivalendo a um avanço de 93 centímetros por minuto para os 8 marteletes, que assim avançam, individualmente, 11 centímetros e meio em cada minuto. A maior parte destes marteleiros é a mesma que escavou a primeira casa de máquinas. São homens acostumados a este serviço, com prática assegurada nos 70 mil metros cúbicos de rocha arrancados na primeira etapa. Após terminada a furação, é iniciado o carregamento dos furos com dinamite. Este serviço obedece também o esquema de acordo com o resultado que se queira obter. Assim é que em alguns furos são colocadas cargas mais fortes que nos outros, somando um total que varia entre 80 e 90 quilos de explosivo por cada fogo. Depois de apertadas as cargas com soquetes de madeira, são feitas as ligações das espoletas, serviço este que requer muito cuidado e atenção. Mas o cuidado não é somente aí. Estende-se também na superfície a céu aberto. A proximidade da aparelhagem da subestação da primeira etapa obriga o dirigente do serviço de detonação a tomar precauções para evitar que algum estilhaço de granito, ao desprender-se com a explosão, atinja os isoladores, uma chave ou mesmo uma bucha de um dos 10 transformadores. E esta precaução consiste numa rede metálica de cabos de aço cobrindo a área a ser detonada, e ainda por sobre esta rede são colocados pranchões de madeira pesada.
Terminada esta proteção, é dado aviso de fogo. Todos se retiram procurando abrigar-se, embora não seja tão perigoso. Mas, como diz o adágio popular, seguro morreu de velho. A ordem de ligar é fechado o contato por uma chave elétrica e as cargas explodem. Reparem os senhores espectadores como são abalados os pranchões e a poeira levantada, apesar do material detonado ser rocha granítica pura. Detonações como esta representam os passos do Nordeste em busca da sua independência. O encarregado agora se aproxima e, após a retirada dos pranchões e da rede, manda avisar no escritório o resultado do fogo. Há detonações que, pelo aspecto do material arrancado, pode-se avaliar com bastante aproximação se o rendimento do fogo foi satisfatório ou não. Entra agora em ação a turma da limpeza. O material detonado é pegado pelos guindastes, colocado nos transportadores Curling e levado para os britadores ou para aterros com o fim de aumentar a área da plataforma. Mais uma vez chamamos a atenção dos espectadores para as proporções desta máquina com o seu operador. Na gíria operária de Paulo Afonso, esta máquina é conhecida como Coringa e o seu operador é o Coringueiro. Os poços, ao atingirem a profundidade entre 8 e 9 metros, têm as bocas protegidas por um anel de concreto com um volume aproximado de 100 metros cúbicos. Nestas cenas, apreciamos a colocação da forma metálica para a concretagem da segunda camada de um desses anéis. O programa de escavação da segunda etapa é extenso. Serão perfurados 11 poços, todos com 80 metros de profundidade, sendo 6 adutores, 2 chaminés de equilíbrio, 1 para descida de material e 2 onde serão instalados os elevadores que servirão à sala das máquinas a ser escavada no subsolo
medindo 108 metros de comprimento, 25 de largura e 30 de altura, no ponto de flecha máxima da abobada. Há ainda a escavar 2 túneis de descarga com cerca de 180 metros de comprimento por 10 de diâmetro. Em números redondos, a escavação total atingirá a casa dos 120 mil metros cúbicos, volume suficiente para cobrir toda a área do Maracanã, com uma camada de 1,5 metro de altura. A construção da segunda casa de máquinas da usina hidroelétrica de Paulo Afonso é a confirmação da independência do Nordeste brasileiro. É a segunda arrancada em busca da meta tão visada, o desenvolvimento econômico de uma região privilegiada pelas suas fontes de riqueza, à espera da energia para que possam ser exploradas. O entusiasmo, o esforço e a dedicação dos que trabalham na ampliação das disponibilidades desta fonte de energia elétrica são os mesmos que assistimos nos primeiros 7 anos de serviço, com lutas, sacrifícios e até mesmo perda de vidas. Brasileiros de todos os pontos, de todas as condições sociais e das mais variadas profissões, do norte, do sul, o homem da cidade, o homem do sertão, o analfabeto, o semi-analfabeto, o alfabetizado, o motorista, o marteleiro, o mecânico, o preto, o branco, moços e velhos, o operador de escavadeira, enfim, todos juntos, irmanados em Paulo Afonso, embora alguns não percebendo o alcance da sua colaboração nesse empreendimento, trabalham por um mesmo ideal, a grandeza do Brasil.